Fala pessoal, nessa aula então a gente vai começar a criar as nossas migrations. E aí migrations é como se fosse um versionamento da sua base de dados. Não, basicamente você está falando o que você está fazendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, se eu for criar uma migração, se eu for criar uma tabela agora, o que eu vou fazer? Vou criar uma migração falando que eu criei essa tabela. Se por um acaso eu preciso alterar um campo dessa tabela, mudar algum valor, eu vou criar outra migration com outra versão falando que eu vou alterar alguma coisa na base de dados. E aí assim a gente vai ter o versionamento passo a passo do que a gente fez até determinado momento do programa, beleza? A gente vai utilizar aquele diagrama que a gente viu na sessão anterior. Deixa eu diminuir isso aqui, ó. Então, é esse diagrama aqui que a gente vai utilizar. Esse diagrama, a gente vai ter essas tabelas e as mesmas relações. E aí, assim, fica mais fácil, porque se você entendeu a sessão anterior, você não vai ter dificuldade alguma para entender essa sessão, a não ser os comandos que você vai precisar digitar. Então, aqui, ó, eu vou começar pela tabela Users. A gente tem ID, First Name, Last Name, E-mail e Password Hash. Beleza? Então, começando aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Para a gente criar uma migração, vou abrir o terminal, vou digitar npx kinex migrate. E aí eu vou falar o make, no caso aqui, né? E o nome da minha migração, que eu acabei esquecendo aqui. Então, eu vou utilizar essa migração aqui mesmo, create users. Você pode nomear como você quiser, tá? Por exemplo, se você quisesse colocar table users, quando você der um alter, por exemplo, você fala, fiz um alter, eu vou deixar create users, beleza? E aí, executando, você vai ver que ele vai criar uma pasta aqui, chamada de migrations. Isso pode ser configurado. Deixa eu te mostrar isso aqui em algum lugar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, isso pode ser configurado aqui, por exemplo. Ó, aqui eu estou criando na configuração aqui do Kinex, ó, eu estou configurando o nome da tabela das migrações, que ele vai controlar as migrações, e estou falando também o nome do diretório onde isso aqui vai ser salvo, tá? Aqui nesse momento eu estou deixando como padrão, então ele está criando onde ele quer criar, beleza? E não tem problema isso, a não ser que você esteja utilizando alguma coisa de Clean Architecture, igual eu estou aqui, e aí essas migrações estão dentro de uma camada específica da arquitetura aqui no caso, beleza? Mas aqui, ó, a gente já gerou o arquivo de migrações. Esse arquivo de migrações, ele é o seguinte: ele vai ter um up, no caso aqui, e ele vai ter um down. Esse up significa que quando eu executar a migração, esse comando que está aqui vai rodar. Então, geralmente, nas migrations, geralmente a gente vai ter comandos de DDL do SQL, lembra? Data Definition Language. Então, a gente vai ter create, alter, drop, essas coisas, beleza? Então, aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter que criar uma tabela na base de dados. Para a gente criar, a gente vai falar o seguinte, ó, return. Não pode esquecer dessa palavrinha return aqui, tá? Porque senão vai te dar problema. Então, return. Aqui você está vendo que eu estou recebendo aqui, ó, o next aqui, o kinex aqui, né? Então é essa variável que eu estou utilizando aqui, ó, kinex.schema e aí ponto create table. E esse create table aqui, ele vai receber duas coisas: a tabela e uma função de callback aqui. Essa função de callback recebe a tabela que você está criando. E você pode fazer o que você quiser com essa tabela. E aí é isso que a gente vai ver. Então, qual que é a tabela que eu quero criar? Users, beleza? Então, return, não pode esquecer, kinex.schema.createTableUsers, ou seja, cria a tabela users. Aqui eu vou receber uma função de callback que recebe a tabela que eu estou criando. Nessa tabela que eu estou criando, o que eu quero fazer? Eu quero colocar table e os campos que eu quero. Então, por exemplo, se a gente observar aqui, ó, no nosso diagrama, a gente tem ID, que é uma primary key. Então, ela é primary key e ela é auto-increment, né? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Voltando aqui, eu tenho increments aqui, que é do auto-increment, ID, beleza? E ponto primary. Então, é a minha chave primária, que é auto-increment aqui, beleza? Quando eu for criando os campos, provavelmente você vai entender melhor como que isso aqui funciona. Então, agora, eu preciso de um outro campo, que é o first name. Então, vamos lá.
Para first name, ele é um varchar que a gente escolheu na base de dados. Aqui no Kinect é mais simples. A gente pode falar string aqui, beleza? Então, eu quero uma string. Qual que é o nome do campo? First name. E quantos caracteres? Eu não me lembro quantos caracteres a gente falou que ia ter. Vamos falar que tem 50 caracteres. E ele é not nullable. Eu lembro que a gente colocou esse campo na outra seção como não nulo, né? Então, vou colocar aqui, not nullable. Então, a mesma coisa, ó. Eu estou criando a tabela, e esse campo aqui, ele vai ser o campo, a coluna, né? ID, que vai ser auto-increment e primary. Essa outra coluna aqui, ela vai ser uma string, ou um varchar, ou um text, depende do comprimento, e não vai poder ser nula. A outra aqui vai ser last name. E para o last name, se eu não me engano, a gente permitiu que ele fosse nulo. Então é só string aqui. A outra coisa que a gente tem é se eu não estou enganado, é o e-mail, né? Vamos olhar aqui. É o e-mail, beleza. E a gente ainda incrementou mais, né? A gente ainda colocou também uma coluna de salário. Então a gente pode colocar isso aqui também. Então vamos colocar table.string para o e-mail. E o e-mail, a gente deixou, se eu não me engano, com 255 caracteres, só que o e-mail é not nullable, lembra? E ele é unique, ele tem que ser único. Isso aqui já é uma constraint, né, no caso que a gente está criando. Beleza, o outro aqui vai ser table.string e o password hash, que é 255 também. E ele vai ser também not nullable e unique, porque a gente fez isso na outra tabela lá, beleza? Deixa eu ver se tá faltando algum campo. Eu acabei de falar de um campo, esqueci. Gente do céu, me deu um branco de uns 2... Eu que pausei aqui, me deu um branco de uns 2 minutos aqui para lembrar do salário. Então vamos lá. Vamos colocar aqui table, eu acho que eu preciso tirar férias. Decimal, que é o salário que a gente tinha falado, né? Salary. E a gente tinha colocado 15,2, lembra? E a gente permitiu que ele fosse nulo. Se você não quiser, você pode colocar not nullable aqui, porque agora a gente está começando do zero, beleza? Então a gente não corre o risco de ter valores nulos lá na base de dados e nenhum valor padrão para o salário. Beleza, então criei os campos aqui da minha tabela, tudo belezinha. Esse é o up. Quando eu mandar ele realizar a migração, o que vai acontecer é isso daqui. Mas e se eu me arrepender? E se eu falar, não, desfaz isso aí que você fez? O que ele tem que fazer? Então, para isso a gente tem o down. Beleza? No down, a gente vai falar sempre o inverso disso aqui. Se a gente criou uma tabela, então agora a gente precisa fazer o drop dessa tabela. Então, a mesma coisa. Return, aqui, ponto drop table, users. Beleza? Então, basicamente isso aqui. Vamos testar essa primeira migração, até porque agora que a gente vai conseguir ver se o nosso Kinect file está configurado perfeitinho. Beleza, então para a gente executar essa migração, npx kinect migrate, e aí você vai falar latest, beleza? Que é mais simples. Você tem outras coisas que você pode fazer, inclusive se você quiser fazer um help, menos help aqui, ó, você vai ver todas as opções que você pode utilizar com Kinect, tá? Então beleza, vamos fazer um migrate latest. Vou mudar isso aqui, ó, 2 pontos para latest. Beleza, então, ó, você vê que tem uma migração aconteceu aqui e vamos testar na nossa base de dados. Então aqui, ó, na nossa base de dados, eu tô com o dbeaver aqui só pra gente ver o que tá acontecendo. Eu vou dar um F5 aqui, então vou clicar com o botão direito, renovar ou pressionar F5 e vamos olhar aqui, ó. Ele criou a tabela de migrações, algumas tabelas que ele utiliza para controle, isso aqui a gente não vai mexer, tá? E ele criou a nossa tabela de users. Então, se a gente observar nas colunas de users, deixa eu olhar aqui, a gente tem ID, que é auto-increment, first name, last name, que é varchar 150, que a gente falou, e-mail também, varchar 255 e password hash, varchar 255, beleza? Se você quiser dar 2 cliques aqui, fica mais fácil de você ver que é exatamente o que a gente fez
na sessão anterior, só que a gente fez utilizando a interface aqui do dbeaver, beleza? Então a gente fez DDL agora com a nossa migração do Kinect aqui. A gente vai continuar agora fazendo as migrações para a gente ver como que a gente cria essas relações, essas outras tabelas aqui, mas eu vou fazer isso na próxima aula, beleza?